O sistema renina-angiotensina-aldosterona tem como principal função a regulação da pressão sanguínea a longo prazo. Para entender por completo como é a fisiologia desse sistema, vamos começar imaginando uma situação em que a pressão sanguínea esteja caindo. Um exemplo simples e comum é quando a pressão arterial cai. Como tentativa de recuperar a pressão e o volume sanguíneo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado. Por ser um sistema complexo e que envolve vários órgãos, é importante saber e entender quem participa de todo o processo. São eles o sistema nervoso central, os rins, o fígado, o sistema circulatório pulmonar e o córtex dos adrenais. Quando uma pessoa se encontra com a pressão baixa, há uma diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, a diminuição da quantidade de sangue chegando aos rins. Essa diminuição no volume e pressão é sentida por sensores presentes ao redor das arteríolas aferentes dos néfrons. Esses sensores são barroreceptores que têm a capacidade de pressentir essa diferença de pressão nas arteríolas. Quando essas células percebem essa diferença de pressão, começam a liberar a enzima. Portanto, esse grupo de células possui duas funções: perceber a diferença de pressão na perfusão renal e, caso ela esteja abaixo do normal, liberar a enzima. Os rins possuem ainda outro sensor, os quimiorreceptores de sódio, que estão o tempo inteiro medindo a quantidade de sódio no túbulo contorcido distal. Este conjunto de células é denominado mácula densa e está em contato direto com células mesangiais de suporte, o conjunto de células das arteríolas aferentes, mais as células mesanginais de suporte, mais a mácula densa no túbulo contorcido distal recebem o nome de aparato justaglomerular. Os barroreceptores são ativados e liberam renina na arteríola aferente quando percebem uma diminuição no fluxo e pressão sanguínea. Na bifurcação da carótida comum, que gera as carótidas interna e externa, encontramos o seio carotídeo, que nada mais é que um barroreceptor, que além de agir medindo a frequência cardíaca, também tem participação na regulação da pressão arterial. As carótidas estão mais próximas do coração do que os rins e, portanto, o seio carotídeo sentirá a diferença de pressão bem antes. Assim, neurônios especializados levarão o sinal ao sistema nervoso central, avisando que a pressão arterial não está num valor regular. Há estimulação simpática e neurônios saindo da medula e que estão em contato direto com o aparato justaglomerular. Estimulam esse sistema a produzir mais renina. O fígado tem uma importante função de síntese de proteínas no corpo, dentre elas o angiotensinogênio. Ao contrário da renina, o angiotensinogênio é fabricado o tempo todo pelo fígado. É nesta proteína que a enzima renina irá atuar. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Neste momento, os pulmões iniciam sua participação no sistema. Nas células endoteliais dos capilares pulmonares, há uma produção de uma enzima ECA, chamada enzima conversora de angiotensina. Esta enzima tem como função primária a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. A função da angiotensina 2 é de vasoconstrição. Como função secundária, a ECA tem capacidade de quebrar a bradicinina, um vasodilatador endógeno circulante no organismo, inativando-a. Tal função leva à vasoconstrição e, consequentemente, aumento da pressão sanguínea. Portanto, as funções do ECA são converter angiotensina 1 em angiotensina 2 e a quebra da bradicinina. A primeira ação da angiotensina 2 ocorre no sistema circulatório, especificamente nas veias. Sabendo que a função da angiotensina 2 é de vasoconstrição, conclui-se que as veias sofrerão constrição, aumentando a pressão dentro do sistema. Assim, mais sangue chega direto ao coração. Depois de passar pela circulação pulmonar
Este aumento de volume e pressão chega ao lado esquerdo do coração, resultando em um aumento do débito cardíaco e aumento da pressão sistólica. A segunda ação da angiotensina 2, ainda no sistema circulatório, ocorre sobre as arteríolas. Essa ação ocorre ao mesmo tempo que a constrição das veias, com o objetivo de não deixar o sangue retornar facilmente às vênulas. No córtex das adrenais encontramos a zona glomerulosa. Nessa parte da glândula encontramos células que também possuem receptores para a angiotensina 2. Ao serem ativadas, essas células liberam um hormônio chamado aldosterona. Portanto, conclui-se que as três funções da angiotensina 2 são constrição das veias, constrição das arteríolas e liberação da aldosterona. A aldosterona, depois de produzida na zona glomerulosa das adrenais, entra em circulação. Uma de suas ações ocorrerá nas células principais dos rins. Estas células estão presentes na metade final do túbulo contorcido distal e dos ductos colectores. Devido à diferença de concentração, o pouco sódio restante passa facilmente pelos canais de sódios induzidos pela aldosterona e é imediatamente liberado para o sangue pelas bombas de sódio e potássio, também induzidas pela aldosterona. O sódio volta para o sangue e junto dele leva a água, que também é reabsorvida. Assim, há aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, aumento da pressão arterial. O hormônio aldosterona também atuará no sistema nervoso central, mais especificamente em receptores do hipotálamo, aumentando a produção da vasopressina ADH. O ADH atua diretamente no ducto colector, aumentando sua permeabilidade à água e, portanto, a reabsorção. A pressão arterial nada mais é do que a pressão existente no interior das artérias ou em suas paredes. A pressão arterial é composta por pressão arterial sistólica e diastólica. A hipertensão arterial é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm de mercúrio e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio, ou seja, é um aumento crônico da pressão arterial. Com o tempo, pode prejudicar a flexibilidade das artérias e sobrecarregar o coração e rins. O sal contém sódio que está relacionado à retenção de líquidos, ou seja, à absorção de água. O sal está diretamente ligado ao volume de fluidos fora das células. Tudo que modifica a quantidade de sal afeta a retenção de líquidos no corpo. Ele ajuda a regular as passagens de líquido e de substâncias pelas membranas das células, mantendo a pressão osmótica delas. Para prevenir a hipertensão arterial, é necessário alguns cuidados com a saúde, modificando hábitos de vida. Isto inclui uma alimentação saudável que deve fazer parte de qualquer programa de prevenção de doenças. O consumo de alimentos com baixo teor de gordura e com ênfase na ingestão de frutas, legumes e vegetais ajuda a manter o peso ideal do indivíduo com auxílio da atividade física. Ingestão de sódio deve ser restrita a menos de 2.300 mg. A ingestão excessiva de sódio tem sido correlacionada com a elevação da pH. Ingestão de álcool. A ingestão de álcool por períodos prolongados de tempo pode elevar a pressão arterial e a mortalidade cardiovascular em geral, e a redução no consumo de etanol promove a redução média de 3,3 mm de mercúrio e 2,0 mm de mercúrio na pressão arterial sistólica e na pressão arterial diastólica, respectivamente.